7 descobertas chocantes de cabanas abandonadas na Blue Ridge Parkway, histórias de terror. História, primor e pegada secando ao lado de uma lareira fria. A tempestade me perseguiu a tarde toda. Uma nuvem baixa e espessa se movendo pelos cumes enquanto eu serpenteava pela Blue Ridge Parkway. O ar tinha aquele toque metálico e úmido, do tipo que você sente o cheiro antes da chuva começar. Eu não estava com pressa. A estrada estava tranquila, as folhas em um tom alaranjado e enferrujado, e as montanhas pareciam se dobrar infinitamente umas nas outras. Então, o céu ficou mais baixo, o vento soprou forte da esquerda e as primeiras gotas grossas bateram no para-brisa com o peso de algo que pretendia ficar por um tempo. Meus limpadores de para-brisa chiaram e saltaram. O vidro ficou manchado de água. O próximo desvio veio com uma estreita estrada de serviço desaparecendo entre as árvores. Não passava de 2 sulcos lamacentos com uma faixa de grama entre eles, mas parecia um lugar para sair da estrada principal até o tempo melhorar. Diminui a velocidade do carro, os pneus chapinhando em poças rasas, até que a pista terminou em uma pequena clareira. Na extremidade mais distante, parcialmente engolida pela encosta e por um emaranhado de rododendros, havia uma cabana inclinada sobre si mesma. A varanda cedeu como se estivesse cansada de suportar o próprio peso. Faltava um degrau, deixando um vão na altura da canela. O corrimão tinha sumido. Pulei e agarrei o batente da porta com uma das mãos. A porta cedeu facilmente, sem fechadura, sem rangido, apenas um leve empurrão, e eu entrei. O ar estava mais frio do que deveria, ainda de um jeito que me arrepiava os pelos dos braços. Cheirava a madeira úmida e algo levemente metálico, como um pote de moedas aberto depois de anos. O cômodo era simples, uma lareira na parede oposta, 2 janelinhas cobertas de sujeira, uma mesa com uma perna apoiada em uma pilha de revistas velhas e uma cadeira com degraus lascados. A chuva sussurrava pelas frestas do teto, batendo na poeira em pontos dispersos. Foi então que vi as pegadas. 2 fileiras lado a lado pressionavam profundamente a poeira. Da porta em direção à lareira, a sola estava gasta. O centro liso, como se as botas tivessem sido usadas por anos. As pegadas paravam a poucos metros da pedra, terminando em um pequeno pedaço de tábuas nuas. A madeira ali estava mais limpa, de cor mais clara, como se alguém tivesse ficado ali por tanto tempo que a poeira se recusava a assentar. Agachei-me e passei a mão sobre o remendo. Parecia mais frio ali, embora eu dissesse a mim mesma que era apenas a corrente de ar, vinda de algum lugar invisível. Olhei para trás, em direção à porta, meio que esperando ver pegadas frescas saindo, mas não havia nenhuma, só as minhas, e aquelas 2 desgastadas apontando para dentro. A lareira estava vazia, sem lenha empilhada, sem cinzas, apenas uma grelha coberta de fuligem velha. Passei a ponta dos dedos. Frio. Aquele leve cheiro metálico parecia mais forte ali. Virei a cabeça ligeiramente e ouvi um som, suave e regular, como tecido se movendo contra a madeira. Vinha de trás da lareira. Disse a mim mesma que era um animal, talvez um guaxinim, abrigado sob o piso. Mesmo assim, meus olhos se voltaram para o rodapé onde as pegadas terminavam. Uma das tábuas tinha um pequeno furo onde um prego estivera. Pressionei-a contra ela e ela se flexionou levemente. O arranhão voltou. Uma pausa. E então, uma respiração lenta e cuidadosa, que não era minha. O vento soprava contra as paredes, fazendo a cabana inteira dar um gemido baixo. Fiquei ali tentando pensar em algo sensato para fazer. A ideia de abrir aquela tábua lutava com a ideia de deixá-la sozinha. No fim, dei um passo para trás. Algumas coisas nas montanhas não são suas para descobrir. Fui até a janela.
A clareira lá fora era menor do que eu pensava, os rododendros se aproximando. Meu carro estava parado na lama, com água acumulando nos pneus. A estrada de serviço estava virando lama, e eu sabia que, se tentasse sair agora, poderia ficar preso. Fiquei parado, com as costas contra a parede, de onde conseguia ver tanto a porta quanto a lareira. O arranhão veio mais uma vez, mais lento dessa vez, seguido por 3 batidas suaves na pedra. Esperei, com a respiração curta. Nada se seguiu. A chuva diminuiu depois de um tempo, mas a clareira parecia escura. As árvores mais pesadas. Decidi ir embora mesmo assim. Dei um passo em direção à porta e parei. Pela janela, entre as folhas escorregadias do rododendro, vi movimento. Uma figura saindo. Era magra, usava uma jaqueta camuflada desbotada e botas velhas. As botas, mesmo dali, pareciam deixar marcas com o centro gasto e achatado. A pessoa não se apressou. Caminhou até a varanda, olhou para mim pela porta aberta e depois olhou para dentro da cabana. "Você não quer ficar aí dentro", disse. A voz era baixa, como a de alguém desacostumado a falar. "Eu só estava esperando a tempestade passar", eu disse. Minha própria voz soou alta demais. Ela não respondeu, apenas entrou. Caminhou até o pedaço limpo de tábuas e ficou lá, com as mãos nos bolsos, os olhos na lareira. Seus ombros se abaixaram ligeiramente, como em resignação. "Terminamos", murmurou, sem olhar para mim. Nenhum arranhão, nenhuma respiração, apenas um silêncio que parecia mais pesado que a tempestade lá fora. A pessoa ficou assim por um momento, depois se virou, passou por mim e saiu da varanda para a clareira molhada. Ela não olhou para trás. Saí logo depois. A estrada estava escorregadia. Os pneus derraparam uma vez antes de encontrarem aderência. Quando cheguei a Parkway, as nuvens estavam se dissipando, deixando entrar uma luz amarelada e machucada. Continuei dirigindo, sem olhar pelo retrovisor. Naquela noite, em um motel barato, com o ar-condicionado chacoalhando, eu ainda sentia o cheiro de madeira e metal úmidos. Pensei no remendo limpo perto da lareira, na respiração sob o assoalho e nas botas gastas pisando com precisão nas pegadas que estavam lá antes. Não dormi muito. Alguns lugares se prendem a quem quer que passe por eles. Outros se prendem a algo completamente diferente. História. 2. A mesa posta para ninguém. A neblina daquela tarde tinha um peso, do tipo que faz o ar ficar denso na garganta. Eu estava caminhando pela trilha havia horas, o mundo ao meu redor encolhendo até que eu mal conseguia enxergar mais de 9 metros à frente. As árvores pareciam mais silhuetas do que seres vivos, seus troncos desaparecendo no branco. Eu não planejava sair da trilha, mas uma forma mais escura apareceu na névoa, à direita. Talvez a uns 20 ou 30 metros de distância. A curiosidade me puxou para mais perto. Ao sair da trilha, minhas botas afundaram nas folhas úmidas e o cheiro de terra molhada se intensificou. A forma se tornou uma cabana, pequena, desgastada pelo tempo e um pouco afundada em um dos lados, como se o chão estivesse cedendo sob ela. As janelas estavam manchadas de sujeira, o telhado remendado com chapas de zinco desencontradas. A porta estava fechada, mas destrancada, com uma nesga de escuridão aparecendo entre ela e o batente. Subi na varanda, as tábuas rangendo sob meu peso, sem cadeado, sem sinais óbvios de que alguém tivesse estado ali recentemente. Quando empurrei a porta, ela se abriu para dentro sem fazer barulho, deixando entrar um fino feixe de névoa. O ar lá dentro era fresco, com um leve cheiro de poeira e madeira velha. A luz entrava pelas frestas entre as tábuas empenadas, criando finas listras no chão. A poeira flutuava por aquelas vigas como neve em movimento lento. O lugar inteiro parecia vazio, paredes nuas, sem prateleiras.
sem pilhas de roupas velhas ou cobertores que às vezes se encontram em barracos esquecidos. Mas então, meus olhos encontraram a mesa. Estava no centro da sala, com 4 cadeiras ao redor, e estava posta 4 pratos, 4 xícaras e uma panela no meio, com uma colher dentro. Os pratos estavam impecáveis, não apenas limpos, mas polidos, refletindo a luz tênue da janela. As xícaras estavam secas, sem um pingo de água ou mancha à vista. A tampa da panela estava ligeiramente descentrada, como se alguém a tivesse colocado no meio da refeição. As cadeiras não estavam bem arrumadas, estavam apenas o suficiente para trás, cada uma ligeiramente inclinada para longe da mesa, como se 4 pessoas tivessem se levantado ao mesmo tempo e recuado. Fiquei parado na porta, olhando fixamente, meus dedos ainda no batente. A princípio, pensei que talvez alguém morasse ali, um invasor que mantinha tudo limpo. Mas não havia cheiro de comida, nem calor persistente no ar, nem sinais de fogo recente no pequeno fogão no canto. Aproximei-me, minhas botas deixando marcas superficiais na fina camada de poeira no chão. Não havia outras pegadas, apenas as minhas agora, movendo-se em direção àquela mesa. Olhei para dentro da panela. Estava vazia, seca como um osso. Nenhum resíduo, nenhuma migalha, nada que sugerisse que já tivesse sido preenchida. A colher lá dentro estava limpa, o suficiente para refletir meu próprio rosto, distorcido, de volta para mim. Chamei, quase esperando que alguém atendesse de outro cômodo. Alô? Minha voz retornou fraca e abafada, como se a cabana a tivesse engolido em grande parte. O silêncio que se seguiu não era vazio, parecia moldado, deliberado, como se o lugar estivesse prendendo a respiração. Deixei meu olhar vagar pelos cantos, pelas paredes, pelo teto. As tábuas acima estavam deformadas por anos de umidade, e pelas frestas eu conseguia ver pedaços de céu branco. Ainda assim, nenhum movimento, nenhum som além da minha própria respiração. Passei a mão no encosto de uma cadeira. A madeira era lisa, a borda ligeiramente quente devido à luz filtrada que entrava, mas havia algo na posição em que estava posicionada que me incomodou. Não estava apenas empurrada para trás, estava virada sutilmente, como se quem estivesse sentado ali quisesse ficar de olho no resto da sala. Verifiquei as outras, todas em ângulos diferentes, nenhuma voltada diretamente para uma mesa. Era como se todas tivessem se levantado de repente, mas não na mesma direção. Quanto mais tempo eu ficava ali, mais me parecia errado estar lá dentro. Meu coração batia forte nos meus ouvidos. Tentei me convencer de que era apenas uma cabana abandonada que alguém usara para uma refeição e a deixara para trás às pressas. Mas não havia poeira nos pratos ou xícaras. Todo o resto no cômodo estava coberto de poeira. Isso significava que alguém estivera ali, recentemente. Afastei-me da mesa, com cuidado para não pisar onde já havia pisado, e fui em direção à porta. O ar lá fora estava, de alguma forma, mais pesado do que quando entrei. A neblina se aproximando, apagando a cor das árvores. Fechei a porta atrás de mim, sem saber por quê. Ao sair da varanda, olhei mais uma vez pela janela suja. A mesa permanecia ali, inalterada, arrumada, mas à espera, como se os donos tivessem acabado de sair por um instante. Voltei para a trilha, tentando me livrar do desconforto. Minhas botas chapinhavam nas folhas úmidas e a floresta parecia muito silenciosa. Quando cheguei à trilha principal novamente, a neblina havia se adensado, transformando a trilha à frente em um túnel cinza claro. Continuei, querendo manter a maior distância possível entre mim e aquela cabana, antes que a luz começasse a desaparecer. Era quase pôr do sol, quando parei para beber água do meu cantil. A floresta ao meu redor havia adquirido aquele tom azulado e opaco que adquire antes do anoitecer. Em algum lugar ao longe,
Pensei ter sentido um leve cheiro de fumaça de madeira. Era tênue, quase imaginário, mas o suficiente para fazer meu estômago revirar. Agucei os ouvidos e, sob o suave sussurro do vento nas árvores, pensei ter ouvido algo mais. O leve tilintar de metal na cerâmica, como uma colher contra uma xícara. Virei-me na direção do som, espiando através do emaranhado de árvores, mas a neblina turvou tudo, transformando-o em formas sem sentido. Minha mente saltou para uma imagem daquelas 4 cadeiras, todas empurradas em direções diferentes. Disse a mim mesmo que não era nada, apenas um som estranhamente carregado pela névoa. Mas não me demorei. Andei mais rápido, resistindo à vontade de olhar por cima do ombro, embora quase conseguisse sentir o peso de algo me acompanhando à distância. Quando cheguei à orla da mata, perto de onde havia estacionado mais cedo naquela manhã, a noite já havia chegado. O luar filtrava-se fracamente pela neblina, deixando tudo prateado. Meu carro estava frio ao toque, o para-brisa coberto de umidade. Sentei-me ao volante por um instante, respirando fundo, mas aquele leve cheiro de fumaça ainda estava lá, entrando pelas saídas de ar. Meus dedos apertaram o volante com força. Ao entrar na estrada, mantive as janelas fechadas e os faróis baixos. A floresta deslizava em formas pálidas e mutáveis. De vez em quando, eu tinha a impressão de captar um lampejo de movimento entre os troncos, uma figura acompanhando o ritmo, sempre distante demais para enxergar com clareza. Eu dizia a mim mesmo que era a neblina me pregando peças, mas quando parei em um posto de gasolina 1 hora depois, saindo para a luz forte, percebi algo no ar. Era fraco, quase abafado pelo cheiro de combustível e asfalto, mas estava lá. O tilintar metálico de pratos sendo colocados na mesa e o farfalhar de cadeiras sendo puxadas sobre o piso de madeira. História 3. A lanterna, que queimou a noite toda. A caminhada tinha sido planejada para ser apenas uma caminhada de meio-dia, apenas um circuito para clarear a mente antes que o tempo piorasse, mas o céu estivera agitado a manhã toda, com as nuvens se arrastando baixas sobre os cumes, transformando a linha das árvores em uma parede de sombras em movimento. O ar tinha aquela quietude carregada do tipo que faz você notar o silêncio dos pássaros quando as primeiras gotas começaram a cair através da copa das árvores. Eu já havia decidido que precisava de abrigo. O mapa que eu carregava estava há anos desatualizado, e as marcações da trilha tinham passado de escassas a inexistentes. Cortei por uma trilha de veados, esperando que ela se conectasse a uma das antigas estradas de serviço, mas em vez disso, ela me levou a uma pequena depressão, onde o chão era macio e escuro, com agulhas caídas. Foi lá que vi a cabana. Inclinava-se ligeiramente para um lado, o telhado afundando para dentro, onde uma seção inteira de telhas havia desabado. Metade da estrutura parecia ter sido roída pelo vento e pela chuva por décadas. As tábuas, empenadas e prateadas, os degraus da frente já não existiam há muito tempo, substituídos por uma pilha de blocos de pedra cobertos de musgo que poderiam ter sido parte de uma chaminé. Uma porta ainda estava pendurada ali, torta nas dobradiças, mas de alguma forma intacta. E quando a abri com o ombro, o cheiro de madeira velha e ar úmido se espalhou para fora. Lá dentro havia uma sala aberta. A luz entrava pelos buracos do teto, com a poeira flutuando em espirais lentas nas vigas. Em um canto, um fogão a lenha enferrujado, com o cano torto como um pescoço quebrado. Em frente, uma bancada com potes cheios de coisas escuras e irreconhecíveis, e perto da parede oposta, escondida numa sombra que a luz do dia parecia não alcançar, estava a lanterna. Era o tipo de coisa que meu avô teria guardado em seu galpão, metal pintado, cheio de ferrugem, vidro rachado em 2 lugares,
O pavio lá dentro estava enegrecido, como se tivesse queimado há muito tempo. Abaixei-me e toquei-o com as costas dos dedos. Era metal frio e morto. Não havia cheiro de combustível nem peso de óleo na base. Coloquei minha mochila perto da parede oposta e desenrolei meu saco de dormir em um trecho do chão que parecia o menos propenso a desabar. A chuva começou logo depois que me acomodei. Primeiro em pancadas suaves pelas frestas do teto, depois em pingos mais fortes que batiam no assoalho. O cheiro de pinho molhado invadiu a cabana. Cochilei intermitentemente, ouvindo a tempestade se intensificar. Em algum momento, devo ter dormido mais profundamente do que pretendia, porque a próxima coisa de que me lembro é de acordar no escuro. A tempestade ainda estava forte, o vento pressionando as frestas das paredes, mas havia luz na cabana. Era a lanterna. O brilho era suave e constante, um amarelo quente, que tornava o ar entre mim e ele mais denso, quase sólido. Não era o tipo de cintilação irregular que se obtém de uma vela ou de uma lareira. Era uma luz intensa, alcançando cantos que eu não conseguira ver antes, desenhando formas nas sombras. Os potes na bancada brilhavam com um líquido que eu agora percebia ser transparente. O fogão, a lenha brilhava como se tivesse sido polido. Até as tábuas empenadas sob meu saco de dormir pareciam mais lisas, seus veios refletindo a luz como água calma. A princípio não me mexi. Algo no jeito como ele balançava, só um pouquinho, como se estivesse preso num gancho, numa brisa que eu não conseguia sentir, me fez ficar parado. Meu saco de dormir parecia mais pesado do que deveria, como se o ar tivesse se acomodado em mim. Disse a mim mesmo que a luz tinha explicação. Talvez alguém tivesse passado por lá recentemente. Talvez o pavio não estivesse tão apagado quanto eu pensava. Talvez houvesse uma fonte de combustível escondida. Mas quanto mais eu ficava deitado ali, mais percebia que a luz não agia como se viesse de dentro da lanterna. Parecia que estava vazando através dela, como se a lanterna fosse uma janela para algo atrás dela. O balanço tornou-se mais pronunciado, o suficiente para que as bordas de sua sombra na parede engrossassem e afinassem em um ritmo lento. Me peguei, prendendo a respiração, esperando que parasse, mas não parou. Eu não conseguia dizer se estava se movendo em minha direção ou apenas balançando no lugar, mas a luz continuava ficando mais quente, preenchendo o cômodo até que eu não conseguisse encontrar uma única sombra restante. O telhado quebrado acima de mim deveria estar preto, mas brilhava fracamente como o luar na neve. Em algum momento, meus olhos se fecharam novamente. Não me lembro de ter decidido dormir, mas acordei com a luz pálida do amanhecer filtrando-se pelos buracos no teto. A lanterna estava onde estivera, apagada, o vidro rachado, fria ao toque quando a alcancei. O ar estava úmido e cheirava a chuva e podridão. Por um longo momento me perguntei se eu havia sonhado, se a luz não passara de um lampejo de sonho, moldando-se nos cantos da cabana. Arrumei as malas rapidamente, enrolando meu saco de dormir, bem apertado e pendurando a mochila no ombro. Saí para um mundo completamente limpo pela tempestade. O ar estava fresco, o chão macio. Enquanto me afastava, olhei para trás para a cabana, e foi então que a vi. A janela acima de onde a lanterna estivera estava quebrada, apenas bordas irregulares de vidro agarradas à moldura. Mas em seu vidro havia um leve reflexo, um brilho redondo e amarelo, constante e quente, exatamente onde a lanterna estaria. O resto da janela refletia apenas o céu pálido e as árvores, mas aquele único caco retinha a luz, como se ela ainda estivesse queimando ali. Fiquei na clareira por mais tempo do que deveria, tentando me convencer de que era apenas um truque do sol refletindo no vidro.
mas a neblina entre as árvores era densa e nenhum raio de sol conseguiria atravessar a cabana naquele ângulo. Por fim, me virei e comecei a voltar para a trilha. A imagem daquele pequeno brilho teimoso me seguindo. De vez em quando, eu olhava por cima do ombro. Nunca vi ninguém na clareira, mas mais de uma vez, entre as árvores, pensei ter visto um brilho, o suficiente para me fazer sentir como se a lanterna ainda não tivesse acabado comigo. História 4. O quarto. Trancado sem porta. Eu tinha caminhado a maior parte da tarde, seguindo uma estrada de serviço que parecia não levar a lugar nenhum. O cascalho havia sido engolido há muito tempo por musgo e agulhas de pinheiro. E em alguns lugares, as árvores se inclinavam tão juntas que parecia que estavam me empurrando por um túnel. Eu esperava que ele se abrisse para uma clareira ou um barracão de caça, mas em vez disso, ele simplesmente desapareceu, as marcas de pneus desaparecendo sob um tapete de agulhas. Eu estava prestes a voltar quando avistei uma linha de telhado por entre os galhos. Ela estava baixa contra a de encosta, como se tivesse sido construída ali décadas atrás, e a floresta simplesmente tivesse crescido ao redor dela. A cabana parecia pior à medida que eu me aproximava. Tábuas, empenadas e prateadas, o telhado remendado, com telhas desencontradas, um canto afundado ainda mais no chão. A varanda cedeu, o corrimão lascou e a porta pendia ligeiramente torta na moldura. Subi com cuidado, testando cada tábua com o meu peso antes de prosseguir. Quando empurrei a porta, ela se abriu com um suspiro, deixando escapar uma onda de ar, com cheiro de madeira úmida e algo levemente azedo, como acontece em porões quando ninguém entra há anos. O interior era um cômodo aberto. O chão estava vazio, exceto por algumas pilhas de folhas e agulhas de pinheiro que haviam entrado por frestas nas paredes. Uma lareira de pedra fria repousava contra o outro lado, e ao lado dela, uma bancada inclinada, uma perna mais curta que as demais. A luz era tênue, filtrando-se pelas duas janelinhas que não estavam tapadas com tábuas. Meus olhos seguiram as paredes, traçando-as juntas entre as tábuas, até que notei algo estranho no lado direito. Aquela parede era diferente das outras. As tábuas pareciam mais novas, a cor mais intensa, os veios ainda visíveis sob a poeira. No meio dela, havia uma janelinha do tamanho de um respiradouro de banheiro, coberta com tábuas de pinho recém-cortadas. As tábuas não combinavam com o resto da cabana. Eram mais retas, menos desgastadas pelo tempo, e os pregos ainda estavam brilhantes em alguns lugares. Aproximei-me, minhas botas estalando contra o chão. O ar ali parecia mais pesado, quase quente, comparado à corrente de ar que entrava em todos os outros lugares. Não sei o que me levou a fazer isso, mas encostei o ouvido nas tábuas. Por um segundo, não ouvi nada além da minha própria respiração e do rangido da madeira sob minha postura. Então veio, fraco, constante, rítmico, uma respiração, lenta, como alguém em sono profundo. Prendi a respiração para ter certeza de que não era apenas um eco meu, mas ela permaneceu, subindo e descendo do outro lado. Inclinei-me para trás e olhei por cima do muro novamente. Não havia porta, nenhuma marca de dobradiça, nenhum sinal de que alguma vez tivesse havido uma abertura. Apenas uma fileira sólida de tábuas do chão ao teto, interrompida apenas por aquela janela fechada com tábuas. Encostei os nós dos dedos levemente nela. O som era abafado, não oco, mas também não era igual ao do resto das paredes. A respiração não mudou. O calor no ar parecia estranho agora, como estar perto demais de um aquecedor que não se consegue desligar. Minha mente fervilhava de explicações. Talvez houvesse um segundo cômodo, construído na cabana pelo lado de fora. Talvez fosse um antigo depósito. Talvez
a respiração fosse de um animal preso ali, mas não parecia um animal. Tinha aquela firmeza humana, aquela pausa quase imperceptível entre a inspiração e a expiração. Recuei sem tocar nas tábuas novamente, de repente me dando conta de como o resto da cabana estava silencioso. Nenhum vento nas frestas, nenhum ruído de acomodação, apenas a batida abafada daquela respiração. Minhas botas pareciam muito barulhentas quando voltei para tirar a porta. A luz lá fora parecia diferente agora, mais fraca, embora não pudesse ser mais do que meio da tarde. Saí para a varanda e não olhei para trás através da porta. A estrada de serviço parecia mais estreita na volta. As árvores se comprimiam, seus galhos baixos o suficiente para roçar meus ombros. O ar estava mais frio longe da cabana. E eu não percebi quanta tensão eu estava sentindo, até meu maxilar começar a doer. Quando cheguei ao meu carro no final da trilha, eu já tinha decidido não contar a ninguém. Eu não conseguia explicar sem parecer que tinha imaginado tudo, e não tinha certeza se queria que mais alguém soubesse que estava lá. Naquela noite, deitado na cama, pensei novamente no som. Tentei me convencer de que era um animal, talvez um guaxinim, fazendo ninho num espaço fechado e apertado. Mas, algum tempo depois da meia-noite, acordei com a leve sensação de não estar sozinho. O quarto estava escuro, mas meus ouvidos captaram aquela mesma respiração lenta e constante, impossivelmente próxima, como se viesse de um lugar logo atrás da parede do meu quarto. Fiquei parado, com os olhos fixos no teto, dizendo a mim mesmo que era a casa se acomodando. O vento atravessando o revestimento. A respiração não parava. Nas noites seguintes, voltou. Sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo lugar, não importava para onde eu me virasse na cama. Verifiquei as paredes, as saídas de ar, cada canto do quarto, à luz do dia. Nada. Nenhum sinal de animais, nenhuma corrente de ar que pudesse explicar. Parei de tentar entender. Não me aproximo mais da cabana, mas o som não me abandonou. Em algumas noites, é tão fraco que quase consigo fingir que sumiu. Em outras, está tão perto que consigo sentir o ar se mover a cada respiração. Continuo me perguntando se algo naquele quarto trancado me seguiu até em casa, ou se eu nunca estive realmente fora dele. História. 5. O diário que terminou no meio da frase. A chuva me perseguia desde o início da tarde. Uma névoa baixa nos cumes, que se tornava mais densa à medida que eu me aprofundava na trilha. Quando as primeiras gotas de verdade caíram, eu já havia passado do ponto em que voltar fazia sentido. Minha jaqueta mal fazia nada além de me proteger do frio, e minhas botas chapinhavam a cada passo. O mapa que eu tinha não ajudava em nada. Metade dos pontos de referência eram de outra década, e eu estava apenas examinando a fileira de árvores em busca de qualquer coisa que pudesse servir de abrigo quando a vi. A cabana estava aninhada na encosta, com o teto mal rompendo a cortina de chuva, sem fumaça, sem sinais de manutenção, mas parecia intacta o suficiente para me manter seco. A varanda cedeu, as tábuas inchadas por anos de umidade, e a porta pendia ligeiramente torta nas dobradiças. Ela cedeu quase sem força, abrindo-se para dentro, num único cômodo, que cheirava a terra molhada e podridão. Não havia nada lá dentro, exceto uma mesa, uma cadeira tombada de lado e um livro. Não era um livro grande, parecia mais um livro-razão ou um velho diário de caçador, fino e com manchas de mofo preto nas bordas. Estava aberto sobre a mesa, o papel amassado, mas ainda legível. Larguei minha mochila e voltei para abrir a primeira página. A caligrafia era impecável no início, curvas fechadas e linhas firmes. Parecia um diário destinado a ninguém mais. Anotações sobre padrões climáticos, dias passados verificando linhas de armadilhas, a rara menção de um caminhante
ou comerciante de passagem. Sentei-me na cadeira inclinada, depois de endireitá-la, a madeira rangendo sob meu peso. A chuva tamborilava lá em cima, acumulando-se nas tábuas empenadas do assoalho antes de penetrar pelas rachaduras. Continuei lendo. Semanas se passaram no diário sem nada além de conversas sobre a escassez de caça ou uma raposa roubando galinhas de um galinheiro em algum lugar no alto da serra. Então, as entradas começaram a se espaçar, a caligrafia ficando mais solta. Havia menções de ouvir coisas à noite, arranhões no chão, o som de terra se movendo. A princípio, o escritor culpava os animais, mas o tom mudou. As palavras ficaram mais curtas, menos pacientes. A última página era diferente. Os traços da caneta tremiam. A tinta mais pesada onde a ponta havia permanecido por muito tempo. Dizia: "Está aqui de novo esta noite. Mais alto agora, mais pesado. Consigo ouvi-lo se movendo embaixo de mim, devagar, como se soubesse que estou acordado. Acho que está bem embaixo de mim agora e eu..." A frase terminava ali, interrompida por um traço irregular de tinta que se arrastava em direção à margem inferior. Olhei para o chão debaixo da mesa. A terra ali era mais escura, quase úmida, e no centro havia uma marca, a forma de uma palma pressionada por baixo. Não profunda, apenas o suficiente para deixar os dedos e a curva do polegar visíveis. Meus olhos permaneceram nela por mais tempo do que eu pretendia. A forma não parecia velha. Um arrepio percorreu meu pescoço, embora o ar lá dentro estivesse mais quente do que lá fora. Fechei o diário e o coloquei de volta onde o encontrara. A chuva tinha voltado a cair, batendo no teto com força suficiente para abafar todo o resto. Mas enquanto estava sentado ali, senti um leve tremor nas pernas da cadeira, como se algo se movesse no chão abaixo de mim. Disse a mim mesmo que era escoamento, água soltando o solo sob a fundação. Mesmo assim, me vi afastando a cadeira daquele pedaço escuro de terra. A luz que entrava pela janelinha tinha se tornado azul acinzentada com o cair da noite, e eu sabia que teria que passar a noite ali ou fazer a caminhada molhada de volta para o início da trilha no escuro. Eu estava ponderando as duas opções quando ouvi um som que não era de chuva ou vento. Foi um arrastar lento, como uma mão pesada roçando a parte inferior das tábuas do assoalho. As tábuas rangeram uma vez, bem abaixo de onde a mesa estava. Fiquei paralisado, inclinando-me para a frente para ouvir. O som voltou, um puxão constante e parada, puxão e parada. A marca da mão na terra parecia mais escura agora, as bordas mais nítidas. Recuei em direção à porta, sem tirar os olhos dela. O vento batia na lateral da cabana, sacudindo a estrutura, mas o arrasto sob o piso não diminuiu. Saí na varanda e fechei a porta. A chuva parecia quase quente contra meu rosto, mas minhas mãos estavam dormentes nas alças da mochila. Não olhei para trás até estar na metade da descida. E mesmo assim, tudo o que eu conseguia ver na janela era meu próprio reflexo, pálido e incerto sob a luz da tempestade. Naquela noite, na minha própria cama, o som me seguiu. Acordei com um leve rangido sob o assoalho e o ritmo constante de algo se arrastando para fora da vista. Cada vez que olhava para o canto do meu quarto, jurava que as sombras no chão se curvavam em forma de mão, pressionadas por baixo. História. 6. O espelho, olhando para para a floresta. No dia em que encontrei o espelho, não pretendia estar tão longe da Blue Ridge Parkway. Eu estava seguindo uma trilha de veados que parecia que ia dar numa antiga estrada de terra, do tipo que perde o cascalho para o musgo e deixa a mata engoli-la centímetro por centímetro, mas a trilha serpenteava atrás de um bosque de cicutas e simplesmente continuava, mais estreita e escura, como a ideia de um corredor para um animal.
O ar tinha aquele peso encharcado que surge antes da chuva, e a floresta havia ficado silenciosa, como um aviso de que o tempo já está ruim no próximo vale. Eu ficava dizendo a mim mesmo que voltaria na próxima curva, mas cada curva oferecia outra, e eu era teimoso ou estúpido o suficiente para continuar andando. Quando vi o barraco pela primeira vez, pensei que fosse apenas uma sombra colocada ali por duas árvores, inclinadas demais, mas então a forma se manteve depois que a luz mudou e suas linhas retas denunciaram a mentira. Estava baixo, em um terreno elevado, como uma caixa que alguém havia deixado no chão e esquecido, com o telhado inclinado para o lado, chapas de zinco presas por pedras e um pneu velho. Uma janela dava para as árvores. Nenhuma porta se abria para o lado que eu conseguia ver, apenas aquele quadrado de escuridão, com algo opaco e pálido se inclinando nele. Subi a pequena elevação devagar, testando o chão com o calcanhar, porque por aqui o chão pode decidir não ser mais chão. Eu esperava sentir cheiro de animais, o velho azedo, de um ninho, ou pelo úmido, mas o que senti foi o cheiro de madeira velha, assada, e o leve gosto de ferro da chuva chegando, como uma moeda sugada até secar. A janela tinha tábuas acima e abaixo que há muito haviam perdido a tinta, e no vão entre elas alguém havia apoiado um espelho, do tipo que se encontra encostado atrás de uma cômoda em um quarto que nunca retinha calor, emoldurado em madeira arranhada, com uma rachadura que ia de um canto ao outro. O vidro não estava limpo. Uma névoa vivia dentro dele, como respiração presa e seca há muito tempo, com manchas que se recusavam a ser apagadas pelo tempo. Não deveria mostrar muita coisa, especialmente com a luz quebrada pela sombra da cicuta. Mas quando me aproximei, o espelho me mostrou uma mancha de mim ali, um rosto oval pálido, jaqueta escura, aba do chapéu, as árvores atrás de mim, borradas em uma aquarela de verdes. Franzi a testa para mim mesmo, como acontece quando se espera menos e se obtém mais. E então me inclinei um pouco para a esquerda, para ver se o ângulo do espelho estava fixo. Foi então que vi a forma. Estava mais distante do que eu deveria ter visto, como se o espelho tivesse tomado emprestado a distância de algum outro lugar. Não era um truque de duplo reflexo. O ângulo estava errado para isso. E de qualquer forma, o único vidro ao redor era o próprio espelho. A figura era humana, como um espantalho é humano visto da estrada. Vertical, uma sugestão de ombros, escuro onde deveria estar o rosto. Uma borda irregular de um jeito que parecia a manga rasgada de uma bengala de amoreira. Virei-me rapidamente, um velho hábito de lutar ou fugir falhando, e as únicas coisas atrás de mim eram árvores dispostas do jeito que as vi a vida toda. Meu batimento cardíaco mudou para a parte da minha garganta, que pensa que se lembra de antigas orações. Forcei meus olhos a desacelerar, a nomear cada coisa: cicuta, árvore caída, uma pedra com líquen da cor de um hematoma, a encosta caindo em um subbosque coberto de samambaias. Nenhuma pessoa, nenhum veado. O vento estava fraco demais para mover qualquer coisa mais pesada do que uma teia de aranha. Olhei de novo para o espelho, porque não olhar parecia mais perigoso. Meu próprio reflexo não estava lá agora. O vidro embaçado continha apenas árvores, mais nítidas do que eram aos meus olhos, como se o espelho tivesse escolhido um dia melhor para se inspirar. E a figura, mais próxima, um passo que se podia medir com os ombros. Ela estava onde eu deveria estar naquela imagem, ocupando minha ausência. Dei meio passo para trás sem querer. O calcanhar rolando sobre uma raiz, e as árvores do espelho permaneceram perfeitamente imóveis, como se não houvesse vento naquele vidro. As bordas da figura estavam mais limpas agora. Não era um casaco exatamente, algo em camadas, talvez um oleado,
Ou uma camisa pesada com a penugem fina, um boné escuro na cabeça, mãos que eu não conseguia ver porque estavam penduradas sob a borda inferior da moldura. Disse a mim mesma que estava olhando para um pedaço claro do céu e que meus olhos estavam criando fantasmas com o contraste. Disse a mim mesma muitas coisas sensatas, enquanto meu corpo me dizia para ir para outro lugar. Dei a volta no barraco para encontrar a porta, porque, fosse lá qual fosse o jogo, terminaria se eu conseguisse ver a parte de trás daquela janela. O chão do outro lado descia até uma vala onde antes corria uma nascente, deixando lama preta da cor de borra de café e um tênue fio de umidade que se tornaria um fio d'água se a chuva começasse a cair. Também não havia porta, apenas uma parede remendada em 3 lugares com lata que antes era azul. Dei a volta pelo outro lado e encontrei a entrada. A porta estava fechada, mas não trancada, e um pedaço de barbante pendurado em um prego onde deveria haver uma fechadura, com a ponta cortada, derretida e preta, como se tivesse visto a boca de um isqueiro. Coloquei a mão na madeira e não senti temperatura alguma, o tipo de neutralidade que diz que um lugar decidiu não pertencer a nenhuma estação. Lá dentro, o ar estava esperando há muito tempo. O único cômodo da cabana continha uma cama de lona, com as molas expostas como costelas, um fogão a lenha com uma chaminé que se abria para as vigas e depois parava, uma mesa com uma perna apoiada em uma Bíblia engrossada pela umidade e as costas de tábuas que formavam a parede com o espelho. A luz entrava pelas frestas o suficiente para distinguir poeira como neve cinzenta em todas as superfícies. Aproximei-me da parede, encostei o ouvido na madeira por um hábito que eu não sabia que tinha e ouvi apenas o meu interior. Nenhum rato, nenhuma abelha, nenhuma respiração. Havia uma fresta entre 2 tábuas na altura do meu ombro que me permitia espiar por trás do espelho. Eu esperava a tábua ou suporte, mas não havia nada além do vidro e da fina lasca do mundo exterior que ele mostrava. Eu conseguia ver a floresta através daquela fresta, não como ela era de onde eu estava, mas como um estranho a veria um passo atrás de mim. Eu também conseguia ver a figura, perto o suficiente agora para que a borda de sua mandíbula se transformasse em humanidade, se houvesse algo para se transformar. Uma dor vivia atrás dos meus dentes. Afastei-me. Enxuguei os olhos com a palma da mão, porque às vezes o cérebro joga areia neles quando recusa uma imagem. Quando olhei novamente, a fresta só mostrava árvores. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Em vez disso, meus pés foram até a mesa, como se tivessem instruções escritas para eles, e minha mão encontrou a Bíblia, porque o peso é um conforto quando nada mais é. A capa se soltou do papel quando a levantei e a sala decidiu respirar meu hálito novamente. Na frente havia algumas linhas, nomes rabiscados a lápis, a mão de uma criança tentando escrever em letras maiúsculas um ano que poderia ter sido 1989 ou 1939, dependendo se o escritor pretendia fechar o ciclo. A segunda página me deu uma lista de compras que incluía carne salgada, óleo de lamparina, soda cáustica e o desenho de um peixe com dentes dos quais não precisava. Sob o livro, cortado no tampo da mesa com um canivete, alguém havia esculpido uma frase e depois tentado lixá-la até apagá-la. As fibras da madeira haviam sido rasgadas na direção errada e guardavam as palavras como uma cicatriz. Guarda uma história. Não vire as costas para a floresta. O vento lá fora encontrou uma nova maneira de se mover e emitir um som sob o beiral, como uma pessoa pensando em dizer uma palavra. Larguei a Bíblia e fiquei escutando meu coração parar de se preparar para um trabalho mais rápido. Você aprende, morando aqui em cima, que o medo tem 2 tipos, o que te aguça para a sua escalada
E o que te faz perder a cobra em que está prestes a tocar? Disse a mim mesmo que o espelho tinha sido deixado ali por um caçador que queria dar uma olhada no que vinha à clareira quando ele não estava lá. Disse a mim mesmo que reflexão era superstição e sempre fora. Disse a mim mesmo para ir. O espelho tinha outras ideias. Quando recuei até a porta e olhei para a janela do outro lado da sala, o vidro me mostrou as árvores, iluminadas de uma direção que não existia, e entre dois troncos estava a figura, centrada e paciente. Quanto mais me aproximava da porta, mais perto ela parecia daquele mundo falso, como se a distância se medisse pela minha intenção. Pisei no degrau iluminado da soleira, respirando o exterior novamente, e o espelho se recusou a me devolver a mim mesma, sem rosto, sem casaco, apenas a floresta, esperando como um lago espera quando não tem certeza do que você jogou nele. Dei 3 passos para trás, descendo a Niçoto a encosta, porque acredito em não dar as costas a algo que insiste em não nos ver. As cicutas faziam seu suave som marinho acima de mim. Uma trepadeira azul piou uma vez e depois mudou de ideia. A figura estava atrás de mim no vidro, e então meu calcanhar encontrou um ponto de apoio e me apoiei com a mão em um toco que cedeu ao meu toque como se estivesse esperando para fazer exatamente isso. Quando levantei a palma da mão, a madeira podre se soltou em um pedaço redondo, expondo formigas brancas e furiosas que ferviam em círculo com a fúria de meninos de couro perturbados. Seu movimento produzia um som como estática no ar abafado. Ri de uma vez porque o ordinário às vezes nos salva do extraordinário. Quando olhei de volta para o espelho, a figura havia dado mais um passo. Bastava ver o que não estava lá. Nenhum rosto para ser lido, nenhum olho para acusar, nenhuma boca para perdoar. A parte frontal da cabeça tinha a cor de casca de árvore e a textura de alguém que havia decidido não usar espelhos há muito tempo. Você pode se convencer de muita coisa se decidir não dizer as piores palavras em voz alta. Eu disse a mim mesmo que um homem poderia passar cinzas no rosto para não ser visto por veados. Eu disse a mim mesmo que fotografias antigas faziam as pessoas parecerem sem olhos, porque as exposições mentem. O vidro do espelho não emitia som algum. Por que emitia? Mas o silêncio ao redor se aguçava na forma de do jeito que você ouve um som logo depois que a máquina é desligada. Quando a chuva finalmente chegou, veio suave, como se o céu tivesse sido persuadido em vez de intimidado. As primeiras gotas batiam na lata do teto num ritmo que me teria acalmado se o resto não existisse. O espelho aceitava a água sem se transformar. As gotas em sua superfície no meu mundo não apareciam no dele. Eu poderia ter ido embora naquele momento e sido uma pessoa que conta a um estranho na fila de um restaurante sobre uma cabana esquisita, com um espelho fazendo truques na floresta. Em vez disso, gritei porque existem regras de educação de onde eu venho, mesmo quando a outra parte não tem um rosto para retribuir. Estou indo embora, eu disse, como se a floresta fosse um apartamento que eu estivesse pegando emprestado. Estou indo embora e não quero problemas. Não houve resposta, mas o mundo fez uma pequena coisa que não deveria ter feito. O espelho brilhou à sua maneira peculiar e senti o espaço entre minhas omoplatas se estreitar, como acontece quando você acredita ter sido notado por alguém cuja opinião você preferiria não ter. A figura permaneceu centrada, como se sempre tivesse pertencido mais àquele quadrado do que às árvores que fingia ser. Aceitei a dica que meu corpo me deu e me virei contra a regra sobre a mesa, porque às vezes as regras existem para fazer você correr mais rápido quando finalmente as quebra. Desci a ladeira, aumentando a distância entre mim e o barraco, com o velho truque de contar os passos até um número que não significava nada
e então escolher um novo. Não olhei para trás. A floresta não precisa que você a procure para te observar. A trilha dos veados reapareceu, menos segura de si, agora que a chuva tinha começado. E eu a segui até o som do riacho chegar à minha esquerda, cheio da água do dia. Quando encontrei a Parkway novamente, o céu já estava cinza e os carros passavam com o chiado aliviado dos pneus que encontram o asfalto depois de quilômetros de cascalho. Entrei no meu e sequei as mãos em um pano que fica embaixo do assento para verificações de óleo e mais ideias. Meu rosto no retrovisor pertenceu a outra pessoa por meio segundo, assim como a luz muda você. Depois voltou a ser meu, e eu ri da pequenez de tudo, porque o riso é uma ferramenta. Dormi naquela noite, com as persianas fechadas num quarto que conhece o meu formato. Por volta das 3 da manhã, acordei com a sensação de um quarto que estava errado. Por um grau que importa, nenhum som entrava pela janela que dá para a montanha, nem mesmo o zumbido distante do caminhão ou a pontuação de uma coruja listrada. Mas senti o cheiro de madeira molhada e daquele ferro fino novamente, como se a chuva tivesse subido as escadas e se sentado educadamente no canto. Fiquei imóvel, de olhos fechados, porque as crianças sabem algo sobre monstros que os adultos esquecem. Se você não olhar, não é educado chegar. Meu coração fazia barulho suficiente para que, se alguém estivesse em casa, me mandasse ficar quieto. O sono me levou como o sono leva uma pessoa que perdeu uma discussão e finge que foi intencional. Na manhã seguinte, caminhando até o caminhão, vi o tipo de coisa com a qual se constrói uma história, se quiser. Na janela do quarto de hóspedes, ninguém dorme lá, ninguém respira naquele vidro. Havia um oval embaçado, como se um rosto tivesse se inclinado para lá de fora durante a noite. Não era exatamente uma impressão, não a mancha de desenho animado de um nariz e 2 olhos, apenas a lembrança do calor no frio. Toquei e percebi que o vidro estava mais frio embaixo daquele ponto do que em cima ou embaixo, como se o que quer que tivesse visitado tivesse absorvido calor em vez de deixá-lo. Disse a mim mesmo que a condensação acontece em padrões que até um meteorologista ignoraria. Contei a mim mesmo mais mentiras. Por 3 dias depois, o espelho viajou comigo, como uma música que você não gosta, mas não consegue esquecer. Eu me peguei olhando para coisas vítreas, vitrines, o metal de uma cafeteira, o cromado de um para-choque, para verificar se o mundo atrás de mim era aquele por onde eu estava caminhando. No trabalho, eu olhava mais para a parede do que para o meu teclado. No supermercado, eu via meu reflexo me perder nas portas do freezer e então correr para alcançá-lo. Naquela terceira noite, meu telefone vibrou na mesa com uma mensagem de um número que pertencia a um primo perdido em remédios e no Rio por 5 anos. Você está aí? Eu olhei até a tela escurecer, porque eu não precisava ver meu rosto sobreposto às palavras. O segundo zumbido veio sem letras, apenas uma fotografia, com o formato errado para o aplicativo da câmera, mais larga do que longa, como se tivesse sido tirada por um quadrado plano de vidro que não entendia nada de telefones. Ela mostrou árvores que eu poderia nomear pela casca e um quadrado de céu que meu próprio telhado esconde de mim. E no meio de tudo isso, perto demais agora para chamá-lo de qualquer outra coisa, a figura cujas bordas não aprendiam com a luz. Virei o telefone para baixo e o levei para a pia, como se estivesse fazendo um barulho que eu não conseguia ouvir. Não o joguei fora. Nunca jogamos fora nossas máquinas. Apenas pedimos que esperem nosso medo passar. O sono veio como lhe disseram para se comportar. Quando acordei, a casa havia se extraviado um pouco. O corredor parecia mais longo, os cantos mais agudos. Saí para a varanda que dá para a montanha e não vi a montanha, mas uma planura por um momento. Um plano
onde a distância se recusava a se sobrepor como sempre. A sensação passou tão rápido que eu poderia ter culpado o café barato se não tivesse notado o brilho na janela que dava para o quintal. Era o brilho de um espelho quando precisa de atenção, mesmo que a coisa brilhando não seja um espelho, mas o mesmo velho painel de vidro que lavei centenas de vezes. Voltei para andar aquele trecho da Parkway 2 vezes desde o dia com o barraco. Em cada uma delas, eu dizia a mim mesmo que estava indo para uma trilha diferente, que não estava fazendo o que estava fazendo. Nas 2 vezes, o tempo mudou como antes. Uma umidade que atinge os ossos primeiro e lhes conta uma história sobre peso. E nas 2 vezes me virei antes que a trilha dos veados pudesse fingir ser uma estrada. Na segunda vez, passei por um homem andando no acostamento. Aba do chapéu abaixada, jaqueta fina demais para o ar. E quando olhei no espelho lateral para dar uma olhada cuidadosa nele, ele não o mostrou. Mostrou as árvores como se eu estivesse estacionado nelas. Olhei por cima do ombro como a avó de alguém e vi a estrada como deveria ser. E o homem virando a cabeça ligeiramente, como se estivesse ouvindo algo que eu não conseguia ouvir. Ocorre-me agora que o espelho no barraco não era para mostrar quem estava diante dele. Ele dava para a floresta, não para o quarto. Ele dava para o que as pessoas que moravam lá não conseguiam deixar de ver. Talvez fosse uma armadilha, um aviso ou uma confissão. Talvez fosse uma janela para uma versão da floresta que guarda registros melhores que os nossos. Eu sei o que vi, o que significa que sei, no que essa visão me transformou. Uma pessoa que não vira as costas para o vidro, que insiste em suas próprias opiniões. Uma pessoa que escolhe o caminho longe da sombra das árvores, mesmo quando o sol diz para não se preocupar. Quando a chuva está aí a caminho, a montanha cheira a moedas velhas e agulhas. Nesses dias, os espelhos da minha casa fazem uma coisa pequena e rude. Eles diminuem a velocidade. Mova sua mão e você a verá chegar uma fração atrasada na prata. Pisque, e o você atrás do vidro é educado o suficiente para esperar suas pálpebras terminarem o trabalho antes de alcançá-las. É o tipo de coisa com a qual você pode conviver, se decidir, como um joelho que não dobra com o tempo ou um cachorro que late em uma esquina, em que você sempre confiou. Eu mantenho as persianas fechadas no lado que dá para a floresta agora. Não porque eu acredite que isso vá ajudar, mas porque não fazer nada parece um convite. Se você me pedisse uma lição, como as pessoas fazem quando querem que uma história valha mais do que ela mesma, eu lhe daria aquela que foi esculpida naquela mesa e depois tentaram apagá-la. Não vire as costas para a floresta. Isso é verdade. Quer você tenha ou não um espelho para reforçar isso. E se um dia você estiver caminhando por uma trilha de veados que decidem que é mais do que uma trilha, e a luz nas árvores se apaga como um lago sob um céu que se esqueceu de como ser um céu, e você encontrar uma cabana com uma janela que segura um vidro que não concorda com você sobre o que está lá, lembre-se disso. Reflexos não são promessas, são negociações. Alguns deles são feitos por lagos, alguns por cromo e alguns por um pedaço de vidro com moldura de madeira, que aprendeu a reter o que olha para dentro. Agora, sigo pela estrada principal. Não porque a floresta queira me fazer mal, não acho que queira, mas porque há cômodos lá fora que aprenderam a ficar de frente para fora, e eu já dei ao meu mais formato do que pretendia. História. 7. O fogão que não queria esfriar. A trilha que eu vinha seguindo havia desaparecido, transformando-se em pouco mais que uma trilha de veados, e minhas pernas doíam de tanto empurrar arbustos que não queriam me deixar passar. Eu estava caminhando desde o final da manhã, tentando chegar a uma antiga estrada de terra que eu vira marcada em um mapa dos anos 1970, mas os cumes naquela parte das montanhas tinham um jeito de fazer as distâncias parecerem menores.
Quando o sol começou a se pôr atrás dos picos altos, o ar já estava com aquele frio cortante e quebradiço que se infiltra no início do outono. Eu ainda estava a quilômetros de onde planejara acampar quando avistei a cabana. Era mais novo do que a maioria que eu já tinha encontrado por ali. O telhado estava intacto, as tábuas ainda de um marrom forte, em vez do cinza desbotado pelo sol que costumamos ver, e as janelas ainda não tinham cedido nos batentes. Nenhuma fumaça, nenhum rastro na lama que levava até lá, apenas uma forma quadrada e silenciosa no meio da clareira. Eu estava cansado o suficiente para não pensar muito sobre por que uma cabana como aquela estaria vazia. Atravessei a clareira, com as botas chapinhando na terra fria e úmida, e subi na varanda. A porta não estava trancada. O interior estava vazio, exceto por um fogão a lenha no meio do cômodo, enegrecido de fuligem. A tubulação se estendia até o teto. E a estrutura de ferro estava manchada de um laranja fosco, onde a ferrugem começava a se infiltrar. Coloquei minha mochila no chão junto à parede e caminhei até lá, pensando em verificar se havia lenha ou restos de madeira por perto para fazer uma fogueira. Passei os dedos pela tampa sem pensar. O calor atingiu instantaneamente. Afastei a mão bruscamente e respirei fundo. Não era quente como metal exposto ao sol. Era o calor profundo e abrasador de algo que queimava há horas. Mas quando me abaixei e abri a escotilha, o interior estava escuro. Nenhum brilho, nenhuma chama, nem mesmo cinzas na panela embaixo. A grelha estava impecável. O calor não tinha motivo para estar ali, mas pulsava no ferro como um batimento cardíaco. O ar lá fora estava quase congelante. Então, pensei que o fogão devia não ter absorvido o calor do dia anterior. Talvez por causa de alguma ilusão do sol no telhado. Embora a cabana estivesse na sombra quando cheguei, não gostei de como essa explicação soou fraca na minha cabeça. Fiquei lá apenas o tempo suficiente para me amenizar o frio antes de decidir armar minha barraca na linha das árvores, em vez de dormir lá dentro. Algo naquele lugar não me caía bem, e aprendi a confiar nessa sensação. Naquela noite, o frio chegou forte. Eu estava encolhido na minha mochila, minha respiração congelando sob o facho da minha lanterna frontal, quando ouvi, fraco a princípio, apenas um ruído metálico oco em algum lugar distante. Fiquei imóvel, ouvindo. O som voltou. Um tilintar metálico seguido por um baque surdo, repetidamente, num ritmo como se alguém levantasse a tampa do fogão e a deixasse cair. A cabana não ficava longe. Eu conseguia ver o contorno tênue do seu teto contra as árvores mais escuras quando coloquei a cabeça para fora da barraca. O som continuava, constante e paciente, como se quem o estivesse fazendo não tivesse pressa. Estava frio demais para alguém estar lá fora sem uma fogueira. E a ideia de um estranho parado naquela cabana vazia, alimentando um fogão que não queimava, me arrepiou os pelos dos braços. Fechei o zíper da barraca e tentei ignorá-lo, mas o barulho não parava. O clangor continuou pelo que pareceram horas, com apenas uma pausa ocasional, como se esperasse por algo que nunca chegava. Em algum momento devo ter cochilado, porque a próxima coisa de que me lembro é de acordar no silêncio escuro pouco antes do amanhecer. O ar na barraca estava mais quente do que antes. Embora meu saco de dormir tivesse escorregado dos meus ombros durante a noite. Quando saí, a clareira estava silenciosa. Nenhuma fumaça subia da chaminé da cabana. O chão ao redor estava intacto, sem marcas na geada. Mesmo assim, quando passei pela porta aberta e olhei para dentro, o fogão estava lá, um brilho fraco no ar acima dele. Não o toquei desta vez. Não precisei. Eu podia sentir o calor emanando dele de onde eu estava. Saí sem olhar para trás, mas durante dias eu acordava no meio da noite,
com a certeza de que podia ouvir o barulho surdo do ferro em algum lugar distante, o som da tampa do fogão abrindo e fechando, esperando que alguém o alimentasse.